a gente vai refletir na palavra. Para ter um coração conforme a vontade de Deus, a gente tem que conhecer Deus. Na manhã de ontem, eu estava assistindo um jornal, um telejornal que eu assisto todos os dias. Eu acordo cedinho, você já conhece a rotina, vou lá para cima, na minha laje, na laje em cima da minha casa. Fico lá, depois eu desço e tá passando ali um jornal às 6 da manhã. Eu vou até determinado horário. Aí aparece uma repórter. E essa repórter faz um comentário. Quando começa o jornal que ela apresenta, ela diz que tenhamos os pés no chão e os olhos na esperança. Ela começa o dia dizendo isso. Esperamos que tenhamos os pés no chão e os olhos na esperança. Essa repórter não é cristã, pelo que ela parece, o que ela demonstra, ela tem uma outra matiz religiosa. Mas ela traz uma reflexão que é importante para a gente. Que conservemos os nossos pés no chão, na realidade, sem perder o contato com a realidade, mas com os olhos lá na frente, na esperança. E a nossa esperança é Jesus Cristo. Precisamos, eu vou repetir, ter os pés no chão e os olhos na esperança. Gostei da frase dela. O grande problema é que as frases de algumas pessoas, ou as frases de algumas pessoas famosas, vamos colocar assim, né, de algumas pessoas notórias que estão aí na mídia, ou que estão buscando a mídia, tem ênfase boa, mas nem sempre a intenção no final é a melhor. Essa repórter teve a intenção boa e a missão era perfeita. Nós ainda entendemos dessa forma porque a Bíblia traz algo assim para a gente. Mas nós corremos o risco de cair na esparrela de algumas pessoas que buscam soltar o canto da sereia. Sabe aquela coisa do canto da sereia? A sereia diz que é metade mulher e metade peixe, fica nas águas. Aí o indivíduo está lá, ela canta o cântico dela, o marujo mergulha e quando vê ela puxa para morrer. Daqui para cima está uma beleza, para baixo é tristeza. A ideia é a profundidade, sabe, a profundeza do sentimento. Nós tratamos aqui de seitas e heresias. Vocês lembram, Nivelando por Cima, que foi da escola bíblica. Nós passamos um mês trabalhando a questão do nivelando por cima, com base no texto bíblico de Paulo, que é para que nós conheçamos as coisas que são provenientes do próprio Cristo, para que a gente não saia perdido aí por qualquer vento de doutrina, como até bem citou o nosso pastor João Paulo aqui no domingo. A gente precisa conhecer Jesus. E hoje o que a gente está refletindo como continuidade, eu comecei isso no comecinho do mês, falando das repercussões da ressurreição. A gente ainda hoje é o último dia que vamos falar sobre repercussões da ressurreição de Jesus Cristo. Pés no chão e olhar para a esperança. Pés no chão e olhar para a esperança. Abram as vossas Bíblias no Evangelho de Deus, segundo Lucas, o capítulo 24. Lucas 24. Lucas, capítulo 24. É o último capítulo de Lucas, tá? Quando você encontrar o livro de João, o primeiro livro, né? O Evangelho, perdão, de João, sabe que antes desse nós teremos Lucas.
24, verso 51. Nós vamos ler o 51, 52 e 53. Lucas 24, capítulo 24, versos 51, 52 e 53. Vocês vão entender porque que eu disse que a gente tem que tomar cuidado com o que é pescado dos textos e vendido como se fosse o texto todo. Estamos aqui estudando doutrina. Da quarta-feira nós fazemos oração e doutrina. Precisamos entender onde a gente está inserido. O que é que a gente está inserido e o que é que isso reflete no nosso dia a dia. Precisamos conhecer pelo ensino dos apóstolos Jesus Cristo. Precisamos conhecer pelo ensino dos apóstolos Jesus Cristo, porque foram estes os apóstolos que nos apresentaram Jesus Cristo. Foram estes os apóstolos e os discípulos que escreveram os evangelhos. Foram estes os apóstolos e os discípulos que escreveram as cartas, que sistematizaram o ensino de Jesus Cristo na palavra, para que nós tivéssemos esse acesso. Não dá para dizer, não, eu não quero saber dos discípulos, não quero saber de Paulo, não quero saber de ninguém. Eu quero saber de Jesus. Mas sem estes não chegaria até nós esse texto, se não fosse a inspiração do Espírito Santo. Sob a instrumentalidade desses homens, não chegaria até nós o Evangelho. Não saberíamos, só pela tradição oral. A Escritura veio para nos balizar. E esses homens foram inspirados. E aí o texto de Lucas 24, 51 em diante diz assim: aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Enquanto ele os abençoava, está lá o pessoal, ele ia subindo aos céus. Ele ia subindo aos céus. A gente está falando da elevação, da ascensão de Jesus Cristo. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Estamos falando de 40 dias depois da ressurreição. A gente está falando da repercussão, ou das repercussões da ressurreição. Nós falamos da luz, do brilho, nós falamos do que representa essa luz de Cristo para quem está na treva. A luz de Cristo para os nossos caminhos, por onde devemos andar. Nós falamos também sobre o nosso dia a dia, o cotidiano, a prática do amor. E chegamos num contexto hoje, muito especial, do último dia em que Jesus Cristo está na terra, encarnado. 40 dias ele passa depois da ressurreição. 40 dias ele passa falando às testemunhas. O texto bíblico diz que ele teve pelo menos 500 pessoas chegaram a vê-lo depois da ressurreição. Pelo menos 500 pessoas. Homens, mulheres viram o nosso Senhor Jesus Cristo. Presenciaram algumas coisas que o próprio Cristo fez. Viram Jesus comendo, comeram com Ele, tocaram nele, aprenderam dele depois da morte e ressurreição. Até o dia em que diz o texto que ele estava em Betânia, ouvindo de Betânia, e ele é levado aos céus. Somente Lucas retrata isso, tanto no Evangelho, como a gente acabou de ler, como em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, deixa eu ver aqui, 6 a 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor,
será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu com seus olhos. E aí é onde eu quero chegar. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Esse é o detalhe. Por que eu peço aos amados que tomem cuidado? Em nome de Jesus. Por que eu peço aos amados irmãos que se resguardem? Quando uma coisa está parecendo estranha, tem uma lei da administração, que Patrícia fez a administração, que diz isso. Quando uma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. Quando alguma coisa está com cara de quem é, sabe, você está sentindo que não é muito segura, vá para as Escrituras. Se tiver dúvida, procure alguém em quem você confie, mas não vá na onda logo de cara, não. Mas, pastor, por que o senhor está falando isso? O senhor está dizendo um texto tão bonito, um texto tão forte. Jesus Cristo sendo levado aos céus, isso é histórico, aconteceu. É que tem gente, e tem alguns teólogos, alguns pensadores da religião, que dizem que isso não aconteceu. Isso é o primeiro fato. Tem uma turma que diz que tiram os milagres que Jesus realiza e ficam na pessoa de Jesus Cristo fazendo só o bem, só a prática do bem, como se os milagres não acontecessem. Vocês sabiam que tem isso? Que tem o que a gente chama de teologia liberal, pensamento liberal, que eles tiram todo o mistério dos milagres de Jesus Cristo e colocam somente o Jesus homem, como se ele não fosse Deus, mas que a divindade dele está intrínseca, como eles dizem, está dentro da atividade humana. A divindade dele está na semelhança de que Deus estabeleceu. Aí vão tirando de Deus e está tirando de Jesus Cristo aquilo que é essencialmente dele, da natureza dele. Ele é 100% homem e 100% Deus. Isso é um mistério. E como crentes nós cremos nisso, porque as Escrituras nos mostram isso. Mas a leitura de alguns é extremamente perigosa. E alguns líderes, hoje eu ouvi um texto de José Bernardo, um pastor missionário de São Paulo, em que ele diz que existem 2 tipos de líderes e existem 2 tipos de liderados. O líder tem a função de falar e ele vai falar. Ele vai falar, ele vai continuar falando. Mas os liderados, tem os liderados que são também procedentes de Deus e os que não são. Os que não querem ouvir a palavra de Deus e os que querem ouvir a palavra de Deus. Ele usa um texto de João para balizar isso e diz: vai ter gente que vai falar umas coisas aqui e vocês vão acreditar. Outros vão falar e vocês não vão acreditar. Mas aquilo que é de Deus e que procede de Deus, com base na palavra dele, vocês vão crer, porque vocês são de Deus. Quando o homem tira a essencialidade divina de Jesus Cristo, quando tira Jesus Cristo do centro e coloca um homem sem as características divinas, seca o poder dele. Vocês estão entendendo? Se iguala a ele, esquece que ele é Senhor. Eu gosto de usar essa expressão porque acontece isso, eu já disse em alguns momentos. Parece que Jesus Cristo é pareia do cara.
Ele é meu Senhor. E se eu não conseguir entendê-lo como meu Senhor, eu não... Mas Ele é meu Senhor e é meu amigo. Já ouvi isso também, porque Ele diz, né? Vocês já não são só servos, vocês são meus amigos. Mas o curioso é que o mesmo Jesus que disse isso, foi o mesmo que disse: você só me ama se você cumpre os meus mandamentos. Aí a turma seleciona o que quer ouvir, e tem gente que gosta de ouvir aquilo que foi selecionado. Estão me entendendo? Um ênfase maior está aqui, é quando Jesus está subindo aos céus, e os cabras estão traduzindo dessa forma agora. Jesus sobe aos céus e 2 varões aparecem de branco, e dizendo: por que vocês estão olhando para o céu? A questão está aqui na terra, continue assim. Vocês têm que trabalhar, têm que evangelizar, têm que lutar, têm que fazer aquilo, têm que fazer aquilo outro. Faz sentido. E o perigo está aí porque faz sentido. Mas não é o sentido. Porque quando você pega uma frase, trava o resto, e se agarra a essa frase, você tende a enganar aqueles que você quer passar uma mensagem diferente. Porque o texto não para nisso. Varões, por que vocês estão olhando para o céu? Jesus já subiu. O texto continua. E do modo que ele subiu, ele virá. Para quê? Para tomar cafezinho? Para quê? A Bíblia diz. Por que eles estão preocupados com essa segunda parte do texto? Por que não compartilha? E é por isso, amados irmãos e irmãs, que a função do líder é dar toda a explicação bíblica e não um pedaço dela. Não com a intenção ou boa ou ruim, ou bem intencionado ou mal intencionado, pegar um pedaço para dizer assim: eu vou pegar isso aqui e dizer para esse povo o que é que eu quero. Aí eu digo: está na Bíblia. Vocês entendem? Esse é o cuidado que o cristão tem que ter. Mas vocês são diferentes. Com vocês não será assim, disse Jesus Cristo. Vocês vão ouvir a palavra e vão analisá-la. Vocês são como os bereanos das igrejas da Macedônia, que pegam o texto e questionam: opa, tem algo errado com o que esse cara está falando. Está muito bonitinho, mas está faltando alguma coisa aí. Esse cidadão está falando, mas não está com tudo aí não. Está faltando uns negócios aí. Tem algo errado aí. Uma das consequências da ressurreição é que esses homens e mulheres que estavam lá naquele lugar, antes de Jesus Cristo ascender aos céus, diz o texto de Mateus, de uma forma mais resumida, ele não relata, ele não diz todos os detalhes de como foi essa ascensão, mas ele diz que Cristo orientou que essas pessoas ficassem juntas. Atos dos Apóstolos, o próprio Lucas diz: olha, fiquem juntos. Fiquem juntos. E Atos diz ainda mais, voltando para Atos 1. Então, verso 12: voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, o filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam, olha para aí, unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Perseveravam em oração. Parece que esse povo não tinha outra coisa para fazer, não cuidava de ninguém, só ficava orando. Não. Fazia as coisas, realizava seus afazeres. Passaram 10 dias no cenáculo só fechados? Não. Mas estavam perseverando no cenáculo. O texto lá em Lucas diz que eles se permaneceram no templo, perseveravam no templo, adorando e louvando. A gente tem que ter os pés no chão, mas os nossos olhos na esperança.
A realidade, ela é dura, senão nós não estaríamos fazendo o que estamos fazendo, que é arrecadar alimento, que é fazer sopão solidário, que é se preocupar com quem está precisando de exame médico, quem está doente, quem está preso, quem está encarcerado, quem está assim, quem está assado. A igreja tem essa preocupação, mas ela não ganha dinheiro em cima disso. Ela não ganha ibope em cima disso, porque a igreja não tem que ganhar ibope. A igreja não tem que se propagar em cima disso. Ela faz o trabalho que Deus mandou. Avaliemos com a ótica de Cristo. Olhemos com os olhos de Cristo e com o coração puro que a nossa irmã leu no Salmo. E esse coração que é dele, que nós cantamos, dá-nos um coração igual ao teu. Porque se for o meu coração e o meu desejo, eu sou tentado a fazer aquilo que tantos outros fazem. Eu sou tentado todos os dias. Mas eu sei que a palavra me diz o contrário, meu filho. Fique quietinho na sua. Faça o papel de um servo. Você não diz que é servo. Você não diz que é servo de Jesus, seguidor de Jesus. Faça a parte que lhe compete. Deixe de aparecer mais do que Jesus. Que ele cresça, que eu diminua. A igreja de Cristo não é lugar de estrela. A igreja de Cristo é lugar de servo. E nós somos servos dele. E confiamos que esse Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e que Jesus Cristo está lá à destra dele. Vamos para Mateus. Eu gosto desse texto. Eu estava lendo Lucas 24. Vamos para Mateus, não, vamos para Marcos 16. Marcos 16. Estávamos em Lucas, e eu já perdi o texto de Lucas, porque o vento vai mexendo e tira a nossa. Marcos 16, 19 a 20. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Aqui, Cristo não faz alarde. O próprio Cristo não faz barulho. O próprio Cristo não faz propaganda própria. Jesus Cristo fala de um coração quebrantado, de um silêncio particular dele, de uma busca dele, de uma paz interior e de uma ajuda amorosa, sem alarde. E aí a gente consegue entender, particularmente, por quê? Por que que ele tanto requer de nós pureza de coração? Por que que ele requer de nós santidade? E eu não estou falando de farisaísmo, não. Eu não estou falando de parecer ser santo. Eu estou falando de santidade. Ele sobe aos céus e esses homens, anjos, dizem aos demais: do jeito que ele subiu, ele há de vir. Do jeito que ele subiu, ele vai voltar. Ele voltará. E se nós não conseguimos olhar para o céu com os pés firmados no chão, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e ter esperança da vinda dele, a nossa fé é vã. Nós falamos que cremos num Cristo, mas num Cristo que eu escolhi para mim, um padrão que eu escolhi, um mito. É mito porque eu criei uma forma, e não o Cristo das Escrituras.
Por isso que eu peço aos amados, o nosso coração é enganoso. Essas pessoas corriam o risco de ficar só olhando para o céu. Outros corriam o risco de ficar só com os pés no chão. Jesus Cristo passou os 3 anos e meio da sua vida encarnada, combatendo esses extremos, combatendo a santarronice daqueles que pareciam ser sem nunca ter sido, e combatia aqueles que brigavam, que questionavam estes. Quando ele questiona a questão do dízimo, quando ele aborda sobre a questão do dízimo com um determinado fariseu que diz: olha, está aqui as minhas coisas, Jesus, se vocês conseguem dizimar do cominho, do édro, do coentro, das menores coisas possíveis, mas não praticam justiça, mas não praticam o bem, das coisas que são da verdade, façam essas coisas, disse Jesus, sem deixar de fazer estas. Faça a prática não está errado, teu dízimo está correto. Por isso que quando você escutar por aí dizendo: olha, dízimo não é de Cristo não, diga assim: mentiroso, me mostre segundo as Escrituras e não segundo a tua analogia, porque o meu mestre disse. A gente questiona e a gente é motivado, porque a gente é amarrado. A última parte do corpo humano a se converter é o bolso. Pense num negócio ruim para converter, porque a gente sabe, no final das contas, não é as primícias que eu quero dar um pouquinho aí, vai que me atrapalha aí. É ruim para converter o bolso. Pense num negócio difícil. Aí Jesus diz: meu filho, fariseu, você que é fariseu, faça essas coisas, mas não deixe de fazer essas coisas, as outras coisas não. Faça a justiça, pratique a verdade, a justiça, o amor. Mas faça isso. A tua prática está certa, mas o teu sentimento está errado. Faça as duas coisas. E ele não está aconselhando, ele está dizendo: faça as duas coisas. Faça isso sem deixar de fazer aquilo. Mas, por isso, meus amados irmãos e minhas irmãs, que precisamos estar sempre com os pés no chão e o olhar na esperança. Se a gente não tiver esperança de dias melhores, parece que só tristeza, só angústia, só agonia, e a gente termina não confiando no Cristo que faz. A memória da gente é tão seletiva, a nossa memória é tão seletiva, que ela só lembra das últimas coisas que me agradam. O que me deu prazer. Eu não me preocupo com o que fez com que aquilo acontecesse. O povo atravessou o deserto. O povo atravessou o Mar Vermelho. E enquanto estava no deserto, não faltava ali nada. E as pessoas resmungavam. Passaram pelo Mar Vermelho, depois estavam dançando lá. Passamos! E os soldados egípcios estão quebrados lá, mortos. Aí vibraram, cantaram, dançaram. Depois estava reclamando, dizendo que devia estar lá, sabe? Lá é que era bom. Volta! Volta! O povo consegue a liberdade, mas pensa que liberdade é deixar de ter compromisso. O povo confunde liberdade com deixar de ter compromisso. A turma pensa que liberdade é não ter que fazer mais. Quando liberdade é escolher poder fazer. E amar o que faz. Eu sou livre para amar. Eu sou livre para amar a minha esposa. Eu sou livre para amar esta igreja. E o faço por liberdade que Cristo me dá. Se isso implica em eu estar todos os domingos aqui, estarei todos os domingos aqui. Toda quarta-feira aqui, estarei toda quarta-feira aqui. Se isso implica em estar todos os dias da semana aqui, estarei todos os dias da semana aqui. Isso não há de ser cansativo, porque foi uma liberdade que Cristo me deu. Ele me tirou da sarjeta, daquela vida que eu vivia, achando que eu era livre, dizendo obrigado meu Deus, e eu cheio de cachaça no meio do mundo, para viver com irmãos que eu amo deliberadamente, e por liberdade que Cristo me deu.
Eu hoje consigo olhar com os pés no chão para um futuro melhor para esta igreja, para esse distrito, para cada família que está aqui. Eu vejo casamentos acontecendo pertinho, vejo filhos nascendo e sendo consagrados na casa do Pai. Vejo uma vida boa, tranquila, organizada, sabe, confortável na medida do possível, dentro das nossas limitações. Vejo avós e avós sendo regozijados porque seus netos e netas e filhos estão bem. Vejo pessoas felizes e vindo. Isso não é sonhar demais, basta ter os pés no chão, trabalhar para isso, ensinar a palavra e olhar para o céu esperançoso, porque aquele que tudo pode, vai fazer no nome de Jesus. Essa é a perspectiva do cristão. A nossa fé não está amparada nos meus atos, na minha bondade, na minha caridade, porque eu sou bonzinho, eu sou bonzinho, eu dou comida para o povo. Não! Ai de mim, porque eu posso fazer isso de forma pecaminosa para me projetar. Eu posso estar fazendo isso, sabe, com o coração todo errado. Não adianta a oferta boazinha quando o coração está podre por dentro. Por mais que eu seja sofisticado, está me entendendo? Sofisticado, meio, desapegado, ó. Eu já contei uma história aqui, eu vou encerrar com ela. A história, porque quando eu era católico, tinha a história de Antão, Santo Antão, já ouvi falar de Vitória de Santo Antão, né? Pronto, aí Antão, o Antônio, é um santo da igreja católica, que diz que foi o cara mais fervoroso da igreja. O cara, sabe, que foi testado por Satanás até o limite. Aí diz a tradição católica e as lendas católicas que depois de velho, bem velhinho, o diabo, depois de cansado de tentar ele, rapaz, deixa para lá, esse cara não quer, sabe, deixa ele, não vai ter saída não. Aí ele sai de perto. Só que, enquanto isso, Antão faz uma oração e diz: obrigado, Senhor, porque eu resisti. Oi, Satanás estava no caminho, abriu um sorrisozinho aqui do lado e voltou. Ainda tem algo para tentá-lo. A vaidade que há em nós, de nos acharmos bonzinhos, de nos acharmos melhores. Esse povo que estava lá, na cidade de Betânia, vendo Jesus subir aos céus, ouviu uma advertência dos anjos e disse: ele vai voltar. Pratique o bem, pratique o amor, sirva, fiquem juntos em oração, perseverem nos ensinos dos apóstolos, no ensino dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. E eles voltaram, diz o texto, que eles permaneceram no templo, permaneceram no cenáculo em oração. E lá na frente, Pentecostes inicia a igreja, o poder do Espírito Santo desce e a igreja se move. A igreja se move de verdade, porque esse dínamos, poder de Deus, é para mover para Ele, na direção dEle. É por isso que nós estamos aqui, entendendo que como repercussão última da ressurreição, nós temos uma missão: continuar com os pés firmes no chão, pedindo todos os dias a Deus um coração novo, puro, todos os dias. Não pense que você está limpo não, que você é bonzinho não, você não é, eu não sou. Nós não somos. Peçamos realmente perdão todos os dias, um coração novo, renova dentro de mim um espírito inabalável. Pés no chão e olhar para os céus. Pés no chão na prática do dia a dia, na batalha, no trabalho, no evangelismo, na missão, e olhando porque a gente espera a vinda de Jesus Cristo, que vem resgatar a sua igreja. Amém? Vamos ficar de pé. A gente vai orar. Está perto de 7h45. 7h45 nós vamos encerrar com oração, agradecendo a Deus pelo fato dele nos trazer até hoje aqui mais uma vez. Agradeço a Deus pela vida de vocês. A gente está tendo um número bom, graças a Deus, de pessoas no culto de oração, sinal de que você entende que só tem Ele para a gente recorrer. Chegue em casa, recorra a Ele mais uma vez, acorde e recorra a Ele, agradeça a Ele, louve o nome dEle. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado. Tua bondade infinita tem
feito com que cada um de nós entendamos as repercussões da ressurreição. E essa última que refletimos no dia de hoje, entre tantas que existem, mas da nossa reflexão, é que estamos aqui, Senhor Deus, com os pés firmes no chão, na prática, no dia a dia, no cotidiano, na labuta diária, no trabalho, na escola, nas relações humanas, nos casamentos, na relação entre pai e filho, na prática da verdade, na prática da verdade. Estamos juntos, Pai Santo, também contemplando o céu, porque sabemos que o Senhor virá. Sabemos que o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, nosso amigo e nosso Senhor, voltará. E até lá que pratiquemos a bondade, a justiça e a verdade, sem deixar de fazer aquilo tudo que o Senhor nos orientou a fazer, segundo o teu querer e a tua vontade, porque até que tu venhas, a tua igreja se reúne. Até que o Senhor venha, a igreja se reúne. A igreja não é dispersa, não é um corpo nas suas casas, é um corpo unido, e nós estaremos juntos para a glória do teu nome, ó Deus. Abençoa cada um nesse lugar, abençoa aqueles que pediram oração e que receberam, Senhor Deus, da tua parte a confirmação de que coisas boas virão. Senhor Deus, cura aqueles que estão precisando ser curados da doença ou na doença, mas toma conta, Pai Santo, de cada um de nós. Clamamos ao Senhor por isso. Leva-nos para as nossas casas em paz e inteiros. É o que te pedimos, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que as consolações do Santo Espírito de Deus seja com essa igreja, com as demais igrejas desse distrito, desta cidade, do estado e da humanidade, Senhor Deus. Seja com cada uma delas, hoje e eternamente. E a igreja diz: amém. Louvado seja o nosso Deus. Ide na paz de Cristo, sejam corajosos e fortes. Amém.